Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Magalhães. No vídeo de hoje vamos falar do grande filósofo René Descartes. Nasceu em 1596 e morreu em 1650. É um filósofo moderno. O conceito modernidade ele está relacionado à questão do novo, novo que rompe com a tradição. Trata-se de um conceito que está associado sempre ao sentido positivo, como mudança, inovação, transformação e progresso. Vamos ver nesse vídeo de hoje como as ideias do René Descartes ajudou a inovar, a transformar e a trazer progresso para toda a história da filosofia. René Descartes nasceu no dia 31 de março de 1596, na França, numa família bem estruturada. O pai dele era presidente do parlamento da Bretanha e René Descartes veio a falecer na Suécia em 1650. René Descartes ele era matemático, físico com uma grande reputação e um católico muito fiel. Ele estudou com jesuítas também, por isso que ele era um católico muito fiel. Teve essa formação porque os jesuítas, ou seja, a Companhia de Jesus, eles trabalham muito com essa questão da formação integral, a formação humana, espiritual, sexual. Então o René Descartes teve essa influência que ele levou por toda a sua vida. René Descartes ele é considerado o pai da filosofia moderna e também reestruturou todo o pensamento filosófico ocidental. E além disso, ele também escreveu, além de tantas outras coisas que ele escreveu uma obra muito conhecida que é o Discurso do Método, que vamos falar sobre essa obra aqui nesse vídeo. A intuição básica do René Descartes era dar à filosofia a clareza e a segurança que ele cultivou por muito tempo na matemática. Então ele vai buscar esse método, ele vai buscar construir um método que possa dar segurança e clareza à filosofia. Em 1626, o René Descartes ele vai para a Holanda em busca de tranquilidade. Lá na Holanda ele vai escrever o Tratado do Mundo, que é uma obra que vai abordar ideias sobre física e metafísica. Só que essa ideia se aproximava muito das ideias do Galileu. Aí ele, antes de publicá-la, ele teve conhecimento da condenação do Galileu pela Inquisição. Aí ele vai se recusar a publicar essa obra. Em 1636, ele vai publicar o Discurso do Método, a sua obra talvez mais conhecida. E a novidade nessa obra vai ser que ele vai publicá-la em francês, na língua francesa, que era uma novidade, porque naquela época era muito comum você publicar obras científicas, filosóficas e teológicas na língua latina. Então a grande novidade do Discurso do Método vai ser que o original foi publicado em francês. Nesta obra, o René Descartes declara que a coisa melhor distribuída no mundo é a inteligência. Mas a inteligência boa, segundo ele, não é o suficiente. O homem tem que saber aplicá-la na prática. Ele vai estabelecer que para atingir a segurança em filosofia, eu devo duvidar de tudo. Mas ele descobre, se ele duvida, ele pensa. Se pensa, ele existe. Portanto, penso, logo existo. Cogito ergo sum. Ele vai estabelecer aqui a primeira verdade irrefutável da filosofia e vai estabelecer que o cogito vai ser o fundamento para todo o conhecimento posterior na filosofia. O cogito significa, entre outras coisas, o primado da razão humana. Ele vai inaugurar uma verdade segura e clara. E com isso, o René Descartes vai criar o racionalismo moderno, onde ele vai fazer parte o Leibniz e o Spinoza. Em 1641, ele publicou as Meditações, a sua principal obra filosófica. Em 1644, ele publicou os Princípios de Filosofia,
onde ele vai fazer uma síntese de todo o saber filosófico. O discurso do método se divide em 6 partes que nós vamos ver nesse vídeo aqui hoje. 6 partes essenciais para a gente entender um pouco a filosofia do René Descartes. A primeira parte vai ser considerações a respeito das ciências. A segunda parte vai ser sobre as regras do método que ele pesquisou. A terceira parte vai ser sobre regras de moral que ele tirou do seu método. E a quarta parte vai ser sobre provas da existência de Deus e da existência da alma. E também ele vai estudar os fundamentos de sua metafísica nessa quarta parte. Na quinta parte ele vai nos apresentar as questões sobre física, vai nos dar uma explicação sobre o movimento do coração e vai falar também sobre as dificuldades da medicina. A sexta parte nos apresenta coisas que ele julga serem importantes e também vai nos apresentar o porquê que ele começou a escrever. No discurso do método, ele nos apresenta as regras do método para a ciência. Quais são essas regras do método para a ciência? A primeira regra é que eu não devo admitir nada na minha mente que seja claro e distinto. Essa é a primeira regra. A segunda regra é que eu tenho que dividir o objeto de conhecimento em várias partes. Nós chamamos isso de análise. A terceira regra é que eu tenho que reunir essas partes em um todo. Nós chamamos isso de síntese. E finalmente a quarta parte, que eu tenho que enumerar todas as coisas e percorrê-la novamente, isso nós chamamos de revisão. Então nós temos 4 regras do método. Claro, distinto, análise, síntese e revisão. Essas são as regras do método segundo René Descartes. O objetivo das regras do método é para mostrar a maneira de como o espírito humano pensa, mas quando pensa matematicamente. E na obra o Discurso do Método, o René Descartes nos apresenta 3 verdades irrefutáveis. A primeira verdade nós já falamos, que é o cogito, que é o pensamento. Penso, logo sou. Penso, logo existo. Cogito ergo sum. Então, a primeira verdade irrefutável que o cético não vai conseguir refutar é o cogito. A segunda verdade é a existência de Deus, a prova da existência de Deus. Se eu sou um ser pequeno, limitado, finito, e tenho uma ideia do ser infinito, ilimitado em mim, só quem pôde colocar essa ideia em mim foi o próprio Deus. Então, logo, Deus existe. E a terceira regra é o mundo. Existe um mundo além do meu corpo. Essa é a terceira regra. Todo o discurso do método do René Descartes é uma crítica ao ceticismo moderno. O que é o ceticismo moderno? O ceticismo moderno é a doutrina filosófica que diz que a mente humana não tem capacidade para atingir a verdade. O René Descartes vai dizer que tem capacidade sim, sem auxílio da experiência. Então René Descartes, para refutar essa doutrina, essa corrente, ele vai criar as 3 verdades irrefutáveis, como eu acabei de falar para vocês, que é o cogito, pensamento, a existência de Deus e a existência do mundo. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e dê o like, porque aqui no canal Magalhães, que é a tua casa, como você já sabe muito bem disso, nós falamos sobre filosofia, sobre sociologia, sobre política e temas diversos, ok? Até o próximo vídeo. Fui!